Patrick, com essa recirculação de água na inundação, é necessário algum tratamento da água para garantir que a água fique limpa ou livre de doenças? Sim, eu acho que é importante, cada produto é diferente, cada situação é diferente, mas o próprio piso já é um certo filtro biológico. Isso a gente percebe, mas dependendo de cada produto, aqui nós temos produtores que acrescentam cloro, tem outros com UV, tratamento de UV, ozônio, uma combinação disso, ou aquecimento da água. Então depende um pouco do perigo que o produto pode ter. Tem pessoas que não usam nada, mas daí eu estou falando de vasos. Então tem que analisar a situação, mas tem as possibilidades para tratar a água. E a gente já está um bom tempo produzindo essa quantidade e a gente vê que isso só está continuando. Também a gente vê muitas pessoas, os produtores que começam com esse sistema, só fazem a recompra. Então eles vão controlando com isso. Posso só complementar a pergunta? Você falou que você está fazendo para alface já, né? Qual que é o módulo que você está usando? Qual que é a área em metros quadrados, mais ou menos? Você trabalha isso escalonado ou é uma área maior? Como funciona para alface? Nosso sistema você tem que dividir. Você tem comportamentos. Então, tem pessoal que pega um vão inteiro, às vezes é 1000 metros quadrados, mas a gente pode fazer os vãos da forma que o produtor quer. O teste lá no La Vita, com produção de alface, ele tem 3 comportamentos de 200 metros. Normalmente, isso é muito pequeno, mas é para um teste. Mais perguntas? Fazer que nem escola, vou começar a apontar o dedo e perguntar. Aí pensa bem, o almoço fica só para frente. Bom dia. Minha pergunta vai para o Luiz. Talvez eu esteja pensando muito adiante, mas você também pensa muitos anos para frente. Hoje, esse cultivo indoor, João Flávio Singenta Sementes Vegetais. Hoje, essa produção indoor de alface, ela vai para o consumo in natura, direto. Há a possibilidade de adaptação de uma outra cultivar, uma outra cultura para trazer ao cultivo extensivo, depois desse? Sim, vamos lá. Vamos pensar em custo. Se eu for produzir alface adulta para vender nesse sistema, eu não vou conseguir vender, competir com o mercado convencional. Tá? Então, eu preciso mudar o sistema e pensar em outro produto. Talvez uma alface baby leaf, ela seja competitiva para isso. Tá? Agora, por exemplo, o que eu posso fazer? Vamos pensar numa adaptação do uso da luz para as casas de vegetação, estufas agrícolas convencionais. Qual que é um grande problema da alface hidropônica que nós temos hoje? Queima de borda, deficiência de cálcio, que é um complexo por causa de clima, certo? Então, isso normalmente ocorre quando eu tenho muitos dias nublado, a planta estagna, a umidade perto da planta, eu não tenho uma ventilação, que o produtor não põe, se colocasse uma ventilação melhor já melhorava, tá? Mas é a nossa realidade. Abre aquele sol de rachar coquinho no Ceará, a planta começa a trabalhar muito rápido, divisão celular muito rápido, o cálcio não dá tempo de chegar no meristema de crescimento, queima de borda, fato. Você pode até entrar pulverizando cálcio, potássio, cálcio boro, etc. Às vezes segura, às vezes não segura. Como que a gente pode trabalhar esse sistema para resolver um problema da agricultura real? Tá? Se eu colocar um pouquinho de luz, uma complementação pequena, para manter a planta translocando o cálcio nesse momento que ela está, 3, 4 dias nublado, parado, talvez, tá? Eu não testei ainda, isso vai ser o próximo doutorado que vai fazer isso lá em Araras.
aumentando ainda o fotoperíodo, porque a gente tem, por exemplo, 12 horas de luz aqui no verão. Se eu colocar 16, 14, 18, até 19, antes de você pirar o fotossistema dela, tá? Será que eu não consigo produzir mais massa e o principal, escapar do tip burn? Dentro do que o Henrique falou, eu preciso vender. O que me custa mais caro? Investindo um pouco de luz, mas ter certeza que eu vou estar entregando e fornecendo o produto e eu não vou perder uma bancada. Tá? Então, juntando as duas coisas, eu não sei se eu respondi o que eu queria. Tem uma outra tecnologia que a gente pode usar, isso fica de dica para as empresas de sementes. Vocês têm que investir em plantas indicadoras. Nós temos plantas extremamente suscetíveis a tip burn e plantas resistentes. Uma variedade resistente, um híbrido resistente é uma alternativa? Fato. Mas e se eu tiver na minha bancada, no começo ou no final, que sempre dá problema no pé ou na cabeça, uma planta extremamente suscetível, que vai aparecer o problema nela antes? Será que eu não consigo mitigar esse problema? Fica de provocação. Agora começou, hein? Bom dia, Felipe. Também a pergunta é para você. Em relação, pelo que eu entendi no slide que você mostrou, teria uma forma de produzir também isso aqui com paredes transparentes? Sim. O que seria isso? É justamente esse mix que eu estou falando. Nós não precisamos produzir estritamente no indoor. Você tem que ver o produto que você vai produzir, se o custo paga e quanto que viabiliza aquilo. Tá? Então, eu posso fazer justamente essa complementação numa estufa agrícola. Por que eu não posso pegar, lá no viveiro do Maurício, que está ali atrás, quietinho, ele produz num nível só. Por que eu não posso, na estrutura dele, quanto você pagou um metro quadrado lá, Maurício? R$500 mais? Estou chutando, tá? Por que eu não faço 1, 2, 3 níveis na mesma estrutura? Eu consigo talvez reduzir. Então o prédio transparente que você viu lá, ele está aproveitando a luz do sol, certo? E está complementando alguma coisa. Porque o problema é a radiação chegar na planta para você poder fazer a fotossíntese. Mas pelos estudos que a gente está vendo, eu não preciso de excesso de radiação, que é o que a gente tem na nossa condição aqui. Se eu for lá fora, a pleno verão, no equinócio não, solstício, eu tenho 2.000 micromols de luz. Quando vem para o inverno aqui na nossa região, cai para 1.000. Eu não preciso de tudo isso. Então a planta para de funcionar por um período. Então, por que a gente abre o aluminete às vezes quando transplanta, ou abre a tela protetora? Para quebrar um pouco isso, temperatura e excesso de radiação. E como que a radiação fica? Em vez da radiação direta da tela, eu tenho radiação difusa. A radiação vem de diversos lugares, ela chega em partes da planta diferentes que vão fazer mais fotossíntese. Ou seja, eu estou pegando esse ser vivo e deixando ele trabalhar mais constante. Eu estou tirando os picos de trabalho, que gera estresse. Tá? Aí, nesse caso, como eu vou ter diferentes prateleiras, mesas, em diferentes alturas, elas vão se auto-sombrear ou não? Sim, ela se auto-sombreia. Se tiver um prédio transparente, vai chegar um pouco de luz. Certo. Mas eu tenho que complementar, é isso que eu estou querendo dizer. Certo. Para você ter mais de um nível, você precisa de complementação. Não dá para escapar dela. Mas o que eu quis dizer é, eu não preciso de 100% de luz. Eu posso fazer aqui dentro dessa sala. Tá? Se eu pegar o quantômetro, essa luz aqui é escura para a planta. Dá 5 micromols, ela não enxerga isso aqui. Não é fotossinteticamente ativo. Então, eu consigo produzir nessa sala com luz, tá? Mas uma suplementação forte, quase total. Se eu for para estufa, para casa de alimentação, para um prédio transparente, eu só preciso complementar, porque eu já tenho a luz natural. Certo. Só mais uma pergunta. Por favor. Em relação às sementes para fazer microverdes, como está o mercado das empresas assim, de semente mesmo, de hortaliça, para sementes sem tratamento, né, que pelo que eu lembro da legislação deveria ser, está com bastante disponibilidade no mercado, as empresas estão começando a investir mais em sementes para microverdes, porque eu via que antes era uma demanda que existia e não tinha tantos fornecedores.
Eu diria que sim. Nós temos vários representantes de empresas de sementes aqui e eles estão começando a pensar nisso. Por quê? Quando eu falo em produção de microverdes, eu falo em milhões de sementes. Enquanto, por exemplo, um produtor usa 1 kg de semente no ano, você vai usar 1 kg de semente em uma semana, ou num instante, entendeu? Se ela for verticalizada. Então, essa semente, ela precisa estar adequada para você, sem tratamento, e principalmente com um bom vigor, tá? Porque um dos grandes problemas de produção de microverde é o quê? Se eu tenho uma semente de baixo vigor que morre, ela vira matéria orgânica em decomposição. Numa alta densidade de semeadura, entra fungo saprófita. E daí eu tenho que ter um trabalho de controlar isso. Então, qualidade de semente é imprescindível. Nós temos várias empresas de sementes com produtos muito bons que com certeza estão se adequando para te atender os produtores de microverde. Oi, Felipe, tudo bem? Estou te devendo uma visita lá, Thiago da JKS. Sim. A pergunta vai mais ou menos de encontro com o que ela disse. Será que tem gente pensando em fazer semente indoor? E uma outra pergunta, será que tem gente pensando em fazer mudas sem substrato também? Vamos lá. Vou contar a história do Thiago rapidinho. As bandejas que a JKS comercializam de microverdes, elas foram desenvolvidas dentro do laboratório. Eles tinham uma concorrente americana que tinha uma bandeja similar com um valor muito alto. E a JKS a gente desenvolveu lá e hoje eles têm um excelente produto aí para atender os produtores de microverdes. Então, parabéns. Vamos para a sua primeira pergunta. Uma das grandes sacadas do cultivo indoor é fazer avanço de melhoramento de plantas, seleção genética, a produção de sementes. Por quê? Vamos pensar assim, o programa de melhoramento de alface, eu vou chutar os valores aqui, supondo que ele demora 4 anos. Se eu encurtar o ciclo da muda, o ciclo de produção, o ciclo de florescimento, eu consigo avançar a geração mais rápido. Então, o objetivo, um dos grandes objetivos que se paga muito, é você fazer essa primeira geração, semente G1, tá? Semente genética. Porque eu não preciso que a planta produza horrores de semente. Ela precisa produzir semente e semente com vigor. Eu consigo avançar a geração. Então, assim, eu já peguei amaranto, tem um amaranto rosa, que é um dos microverdes visualmente mais bonitos. Ele não é muito bom de sabor, mas visualmente ele é fantástico. E deixei as plantas no indoor, elas floresceram e produziram semente. Amaranto, vocês encontram ela como planta daninha, né? Como invasora, ela produz semente muito fácil. Então, sim, é possível produzir semente indoor com mais de uma finalidade. Sua segunda pergunta, por favor, eu não lembro. Produção de mudas sem substrato, indoor também. Sim, é possível fazer. Você viu a muda da batata semente, da planta que vai gerar a batata semente. Você faz no laboratório, certo? Na cultura de tecido. Você pega, vamos dizer assim, um explant e você tem que continuar ele um pouco antes de entrar na estufa agrícola da produção. Raiz nua. Então você só vai produzir muda sem substrato, muda, para culturas que vão para o sistema aeropônico que você está objetivando a raiz de alto valor agregado. Tá? Então, senão você usa o substrato. Mais alguma pergunta? Rapaz, é lá no fundo. Boa tarde, bom dia. Parabéns pelas palestras. Eu queria fazer a pergunta para o Patrick e para a Regina. A gente não está no nível seu, da Regina, mas a gente tem uns testes, umas mesas, e eu queria saber de vocês se dá para fazer a associação da inundação com uma mesa. Em princípio, o nosso sistema de irrigação é com pedrisco, dá, mas deixa a mesa muito pesada. Então, a gente faz mais no chão, a gente acha mais viável, assim, mais natural. Colocando em cima da mesa, você precisa de uma estrutura muito grande, muito forçado, e daí eu acho que tem outras alternativas, como mesas de alumínio, que é um pouco mais quente, etc.,
onde você pode fazer a parte de inundação. Então, essa combinação, mais pessoas perguntam isso, mas eu acho que nosso sistema é difícil de fazer. No passado nós tivemos mesas que a gente fazia inundação, a gente trabalhava com antúrio. O problema é que o alumínio vai estragando, ele não aguenta lá o adubo, e se for investir em mesa e fazer a inundação na mesa, o investimento não vale a pena. O legal é fazer no chão mesmo, tem vários produtores aqui em Olambra, dá para ver algum dia com o Manuel, coisa assim, ele consegue até... Hoje também, né, vocês vão visitar o Rancho Raízes, o pessoal faz no chão, eles conseguem trabalhar com garfo para pegar as plantas, tudo. Não vale o investimento, fazer na mesa para não... Te garanto, a gente já fez, não rolou não. Mais uma pergunta? Sei que a fome está chegando. Bom, eu vou chamar a Thaís e o Renato aqui. Eu tenho mais 2 perguntas. Eu vou fazer uma pergunta para o Felipe, que de certa forma é uma dívida que eu tenho com ele, né? É assim, Felipe, para a gente provocar, acelerar o processo de aprendizado, né, e aproximar a base produtiva, ou os multiplicadores, ou as sementeiras, como que eles podem fazer isso na prática, hoje, com o trabalho que vocês desenvolvem no IAC? Treinamento. Uma palavrinha simples. A gente tem que começar a pegar e organizar treinamentos nessas áreas. Esses treinamentos eles podem ser feitos para o público final, mas eu acredito que no primeiro momento para os multiplicadores é mais interessante. Então, por exemplo, eu ouvi numa palestra assim, qual que é a maior economia da América Latina? Brasil. Qual que é a segunda maior economia da América Latina? Estado de São Paulo. Qual que é a terceira maior economia da América Latina? Grande Campinas. Qual que é a quarta? Argentina. E por que nós aqui somos a terceira maior economia da América Latina? Por causa do número de empresas que nós temos concentrados aqui, com muita gente. E as empresas do agro, acho que todas estão aqui, num raio de 150, 200 quilômetros no máximo. Então, talvez, Manuel, vocês seriam os catalisadores de começar esse treinamento. A gente pode oferecer o treinamento primeiro para as pessoas que estão mais ligadas dentro das empresas, que hoje, quem que faz a transferência de tecnologia? A transferência do Estado, ela existe, mas ela é muito pequenininha ainda. Foi muito forte no passado. Mas a iniciativa privada é a grande transferidora de tecnologia hoje. Então, treinar e treinar. É isso. Obrigado, Felipe. E efetivamente, assim, todas as tecnologias que a gente está tendo acesso aqui, elas são extremamente recentes. Se a gente for ver, né? A tecnologia de indoor, eu escutei vocês falando, 2018, 2019, é muito recente. Extremamente recente. Por isso que eu falo que nós temos que ter um tempo de amadurecimento dessa tecnologia. Então, tem que começar pequeno, tem que começar com suporte ao que vocês fazem, tem que começar experimentando, tem que começar a ver se o modelo funciona. Tá? Então, é construir a tecnologia modularmente. Não adianta fazer um negócio gigantesco sem conhecimento, porque é muito novo e precisa do tempo de amadurecimento. É o exemplo que eu dei da hidroponia, que é o exemplo que eu dei do cultivo protegido. Nós estamos num evento de viveristas. Nós temos aqui vários viveristas há muitos anos. Como que era feito muda 20, 30 anos atrás? Copinha de jornal, não é? E hoje como é feito? Esse é o tempo de amadurecimento da tecnologia. Obrigado. Eu vou passar para a Thaís, porque ela não apareceu, mas foi uma das pessoas fundamentais para o sucesso de todos estarem aqui. Né? O Renato trabalhou bastante, né? A Thaís provocou bastante ele, mas ela foi fundamental para a gente ter todos vocês aqui, né? Que para nós é um orgulho ter vocês aqui. Eu sei o quanto final de ano é uma data improvável, né? Todo mundo
Os que já fecharam o orçamento, tudo bem, né? Mas aqui os que têm o finalzinho das metas com os gerentes no calcanhar, esse é um período meio triste, né? Antes da gente comemorar o final do ano, a gente tem que entregar as metas, né? Mas eu queria que a Thaís passasse para nós, né, do que a gente começou a discutir sobre o evento, né, e a vivência dela hoje, o que mais impressionou? Oi, pessoal, tudo bem? Bom, então me apresentando um pouquinho, eu sou a Thaís, eu tenho um viveiro de mudas lá na região do Alto Tietê, chama Taimudas. Eu faço parte como associada do Ibrahort e também da Cortesp. Além de associada da Cortesp, eu faço parte da diretoria da associação e eu coordeno o grupo de viveiros dentro da associação. Já vou aproveitar para fazer um merchan do meu grupo de viveiros da associação. Inclusive é um convite para quem quiser participar. A gente tem reuniões periódicas para falar sobre legislação, para fazer, enfim, tentar buscar quais que são as demandas do mercado de viveiros, fazemos planejamentos de ações, né, para tentar resolver um a um, e temos um trabalho bem especial aí dentro da associação. Quem tiver interesse pode entrar em contato comigo para participar, né? Imagina a oportunidade. Hoje a Celeiro Verde faz parte, Denis Mingotti está com a gente, agora vai me dar branco, porque a IBS, o pessoal da Hidroceres já participou de várias reuniões com a gente. Imagina reunir esse pessoal e fazer as trocas, o quanto que é rica essa conversa, né? Então, estão convidados a conhecer o grupo. Com relação ao evento de hoje, eu estou até emocionada de falar dele, porque, na verdade, surgiu de uma ideia tão pequenininha, tão humilde, e de repente a gente conseguiu recrutar tantas pessoas especiais, né, para trazer tanto conteúdo importante para a gente. Então, assim, eu sou apaixonada por gestão, então quando eu vi o Henrique falando, eu já queria levar ele para Mogi das Cruzes, para dentro da empresa, para fazer e deixar de fazer, porque eu sou realmente, eu acho que, obcecada pela excelência dos processos, dos detalhes. Então, parabéns pela palestra. Júnior Baceto, eu fui estagiária do Júnior há 16 anos atrás. Na época eu nem sabia que eu ia ter um viveiro. Eu estava, acho que no 3º ano de faculdade, e fiquei encantada com a empresa dele já naquela época. Foi um golpe do universo, né? Porque daí eu falei, nossa, que legal ter viveiro, que legal esse negócio. Eu achei que era fácil, né? Fui lá, fui fazer um viveiro e vi como que era realmente ter um viveiro, né? Porque lá funciona tudo tão direitinho, é tudo tão perfeito, né? Daí na prática a gente conhece como é ter um viveiro. Enfim, já perdi. A parte de tecnologia é muito interessante, né? Trazer uma produtora de flores e ela falando, né, sobre, dando alguns exemplos. E olha o que a gente fez de solução, porque a gente expandiu em outro lugar. A gente leva as mesas. Eu estou passando por um processo de expansão na minha empresa, onde a matriz vai ser a parte que vai plantar, vai fazer toda a semeadura, e a gente vai transportar as mudas semeadas, né? E daí você deu o exemplo, né? Ou seja, independente do setor, as pessoas passam pelas mesmas questões, os mesmos desafios, né? Então, me trouxe vários insights. Tô meio pensando. O Patrick, com essa solução eu chamo sua tecnologia de chão tecnológico, achei super interessante, né? Acho que dá pra gente... Porque, assim, dentro do viveiro, um dos maiores desafios é realmente você conseguir essa uniformidade, né? Então, lá a gente é super criterioso na hora de encher bandeja, a gente pesa as bandejas, enquanto está semeando, para ver se o peso por bandeja está vindo adequado, porque a gente já fica nessa piração de ter que estar uniforme desde que nem tem muda, né? Na hora de encher a bandeja, porque não é só a irrigação que traz a uniformidade, né? Então, vir mais essa tecnologia que auxilia a gente nesse processo de ter um produto uniforme é incrível. E o Felipe, que trouxe essa parte mais tecnológica de produzir indoor, né? Que me traz também um monte de ideia legal para fazer. Acho que cultivos paralelos,
variedades de coisas mais desafiadoras, às vezes, de se fazer na estufa, né? Fazer apêndices do nosso negócio de forma mais tecnológica, achei super interessante. Então, eu queria agradecer todos os palestrantes, as trocas, vocês que estão aqui. Teve gente que não tinha voo para vir, pegou 20 horas, cadê a Renata? 20 horas de ônibus para estar aqui, umas coisas assim, umas histórias. O pessoal veio de longe para estar aqui com a gente. Queria agradecer muito a presença de vocês. E é isso. Thaís, eu, Renato, o Arian, né, somos agradecidos aí pela sua iniciativa, sua vontade, a sua energia associativista, né? Ela está provocando muito isso, a gente precisa de lideranças com esse perfil, porque senão fica todo mundo muito focado, né, no seu problema no dia a dia, e nós somos contratados, né, para provocar o associativismo, né? Então, ter pessoas como você faz o evento de viveiros um exemplo de uma viveirista, né? Então, isso traz realidade para nós, e não é à toa que a gente está, comparado com o último evento, né, onde só tinha o palestrante de viveirista, hoje a gente tem um público seleto aqui, né, de uma região bem representativa, né, e a gente acredita que a gente está plantando uma sementinha, né, e a gente sabe que o dia a dia, né, é duro, né, mas a gente tem que ter perseverança, resiliência. Isso não falta para o brasileiro, né, diante de tantas intempéries, né, que a gente tem que viver, mas a gente tem que seguir firme nisso. E o objetivo do nosso evento, né, era trazer alguns insights para vocês e que isso daqui vá trazendo a mudança que a gente precisa para o setor de mudas no Brasil. Vou passar a palavra para o Renato. Obrigado, Manuel. Bom, obrigado a todos os palestrantes. O conteúdo, são muitos assuntos. Ontem a gente fez um evento e eu tive o mesmo discurso. É tanto assunto que não cabe num evento só. Infelizmente não dá para a gente fazer um evento de 3, 4 dias, porque a gente sabe a dedicação que o setor precisa e o produtor tem que estar lá, não consegue estar o tempo inteiro em evento para poder discutir todos os assuntos. Porque, na verdade, são infinitos assuntos, não vão acabar. A gente falou de tecnologia, a gente falou de gestão, não falando de legislação, nada. Então, imagina, tem um assunto que ficou fora dessa caixinha hoje, e é um assunto importante também. Então, assim, tem uma diversidade tão grande de assuntos, que a gente pode começar, Manuel, Thaís, depois a gente repassa isso para o Arian, a ter uma estratégia em perto, longo e médio prazo, para poder trabalhar esses assuntos, tipo, um desenvolvimento tecnológico tão futurista como o professor trouxe, começa a ser pauta. Ele começou por um assunto que foi pauta ontem do produtor, que são mudanças climáticas. Muito se discute no desenvolvimento científico dentro das academias e pouco se discute no setor produtivo. E já está afetando o setor produtivo há muito tempo. Então precisamos intensificar. Isso meio a prazo imediato. Outro prazo imediato, gestão. Não tem como, a gente tem que melhorar a gestão. Então, se o produtor do produto final, o viveirista, a cadeia de produção como um todo, começar a entender e colocar as metas de ser multidisciplinar, como o professor falou, a curto, médio e longo prazo, a gente vai ter um desenvolvimento gradativo e exponencial no setor. E é isso que a gente está precisando. Por quê? A gente vai ter restrição, e não é segredo para ninguém. Ah, mas esse assunto é delicado. Não é segredo. A gente tem problema com água. Temos, e vai piorar. A gente tem problema no fornecimento de alimentos. A população vai crescer a um ponto que a gente não vai ter comida para todo mundo tão disponível como é hoje. A eficiência de uso de produto de campo para a ponta de varejo tem que melhorar muito. A gente não precisa aumentar a área produtiva. A gente pode ser mais eficiente no uso e, às vezes, buscar o que o professor falou, usar a mesma área em diversos patamares. E isso não é tão longe, na Holanda já se faz. Então, não é uma coisa assim, estamos em outro mundo, não é. Dá para a gente fazer. O que a gente precisa é se organizar. E é justamente por isso que as instituições trabalham os eventos, que é para a gente conseguir se organizar.
Porque no dia a dia a gente entra num modo automático e deixa de lado algumas situações. Porque eu preciso produzir, eu preciso vender, eu preciso entregar. Mas, na minha opinião, são chaves. Multidisciplinar e treinamento. Então, eu acredito que quanto mais eventos desse, quanto mais próximos vocês estiverem conosco, participando, discutindo, trazendo demandas que são do setor, como o depoimento da Thaís, é de quem faz dia a dia. Você nunca vai descobrir qual é o calo se você não tiver com pessoas do dia a dia. E vocês são do dia a dia do setor. E é isso que a gente precisa. Agradeço a vocês, mais uma vez aos palestrantes. Manuel, o Área não está aqui agora, mas obrigado pela parceria. E Thaís, pela iniciativa de nos propor aí as missões de organização. Estamos sempre à disposição e nos procurem. Vamos participar desses grupos e cada vez desenvolver mais o nosso setor. Obrigado.